Ah, sim, ok, É agora. porque eu não tinha me Sejam pedido todos antes. muito bem-vindos a mais um evento da Academia de Medicina de Mato Grosso. Nós comunicamos todos que este evento está sendo gravado, reforçamos a necessidade da parceria de todos os presentes, no sentido de manterem seus microfones desligados. Estarão conduzindo este trabalho, especialmente este desta noite, que muito nos honra, nos alegra, presidente da academia, Dr. Roberto Azevedo, de Medicina de Mato Grosso, o Dr. Scala e Dr. Alberto nessa ordem. Dr. Scala, presidente da comissão científica, e Dr. Alberto, que está nos apadrinhando com esse importante palestrante de hoje, Dr. Fábio Melo Barbirato Nascimento Silva. O Dr. Fábio estará falando de autismo, mitos e verdades, o que devemos saber. Por favor, se quiserem trazer mais algum convidado, mande nos seus grupos de WhatsApp. E eu passo agora a palavra ao nosso presidente Dr. Roberto Gomes Azevedo. Muito obrigado, Joel, muito obrigado. Meu boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação dar continuidade ao nosso programa científico da Academia de Medicina de Mato Grosso, hoje recebendo o professor Fábio Melo Barbirato Nascimento Silva, que vai falar para nós lá do Rio de Janeiro, é isso, né, professor Fábio? Hã? Isso aí. Bem, é uma satisfação, uma honra, né, recebê-lo e, de antemão, fica a nossa gratidão, sabe, pela vossa disposição em colaborar, disseminando conhecimentos, né? Com esse intuito, eu cito que é mais um evento da comissão científica da nossa academia, sob a coordenação do professor Scala, e hoje deixarei então a palavra ao acadêmico, nosso ex-presidente, amigo, o Alberto Carvalho de Almeida, para fazer o início das manifestações, de cumprimentar e apresentar o professor Fábio para todos nós. Por favor, Alberto. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. É uma grande honra, um prazer recebê-lo aqui para nos brindar com a palestra do Fábio Barbirato. O tema, o Joel já falou, que é autismo, mitos e verdades, o que devemos saber. É um tema que está em voga no momento, está trazendo muitas discussões e muitas dúvidas, né? Então, o doutor Fábio Barbirato é médico psiquiatra pela BP-AMB, chefe de ambulatório de psiquiatria da infância e adolescência da Santa Casa do Rio de Janeiro, que atende o SUS, né? Professor de pós-graduação em psicologia e psiquiatria da PUC Rio de Janeiro, coordenador de ambulatório e avaliação e pesquisa em autismo da PUC do Rio de Janeiro, membro da Academia de Psiquiatria Infantil dos Estados Unidos, autor de livros e artigos com o tema saúde mental na infância e adolescência e psicofarmacologia e PIA. Aliás, ele é um dos grandes da psiquiatria de infância e adolescência, chamada PIA, né? A ABP tem em seus quadros ele e mais outros próceres, que honra a nossa academia agora com a palestra dele. E por coincidência, Fábio, ou não, esse tema da psiquiatria infantil e adolescência está em voga agora em Mato Grosso essa semana. Hoje temos você falando sobre autismo, e no sábado tem a Jornada Mato Grossense de Psiquiatria, que o tema central é o TDAH, né? Então, para os pediatras e psiquiatras de infantil e adolescência, estamos num bom momento para discutir os assuntos e aproveitar a sabedoria, né? A capacidade de quem tem mais do que nós. Eu agradeço de coração a sua presença, a sua palestra, né? Usando o seu tempo aí lá do Rio de Janeiro para nós. E eu sou da comissão aqui científica da academia e a gente tem tentado realmente fazer uma palestra por mês em assuntos que chamem a atenção, né? A gente sabe que não é um trabalho fácil, porque o pessoal gosta de coisa muito fácil, né? E a gente programar essas palestras, arrumar as pessoas que possam falar, é um trabalho grande, mas que a gente se sente recompensado, de repente, como você aceitando fazer uma palestra com a gente, tá? Então, eu
dou a palavra para você, fique à vontade para que nos passe a sua sabedoria. Beto, eu super agradeço o teu convite. Para mim foi um prazer, uma honra. Infelizmente, por questões de saúde, eu não vou poder estar presente na jornada. Fui convidado pelo grupo da jornada. Tenho certeza que será um sucesso. É um tema super abrangente, como o autismo, o TDAH, é um tema super importante, tanto em criança quanto em adulto. Então, não tenho dúvida que será um sucesso. Já é um sucesso só pelo tema, não tenho dúvida que será um sucesso. Agradeço ao presidente, ao senhor Roberto, professor Roberto, pelo convite, né? E espero passar para vocês o que puder estar melhor e vou deixar aberto depois para a gente poder discutir à vontade. Eu vou começar então, eu só vou minimizar aqui para eu poder começando. Vamos lá. Eu mudei um pouquinho, na verdade, para falar sobre mitos e ciências, para a gente não ficar, talvez, debatendo essa questão de evidência. Não é uma evidência, mas sim o que a gente tem de ciência, o que a gente tem de robustez sobre essa questão. Né? O Dr. Roberto já me decifrou, já me disse tudo, então não vou ficar me detendo a isso. Só faço questão de apresentar o nosso trabalho, que é um trabalho já com um quarto de século, um pouquinho mais de um quarto de século, que a gente vem abrangendo essa casa de saúde, que é a primeira do Brasil, que é a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, um centro, né, de ensino, de pesquisa já de muitos anos, com nomes renomados como Paulo Niemeyer, Ivo Pitangui e outros mais. O próprio professor João Roberto Costa Silva, o único psiquiatra presidente da Sociedade Mundial de Psiquiatria, um dos poucos psiquiatras renomados da Academia Francesa de Psiquiatria, uma pessoa de referência dentro da psiquiatria. E dentro do serviço do professor Gilberto, eu coordeno o programa de atendimento e pesquisa a criança e adolescente já há mais de 25 anos, com uma equipe interdisciplinar. A equipe é formada por um grande número de profissionais, de médicos, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos. Temos uma parceria grande com o grupo da PUC, onde eu também sou professor da pós-graduação, e montamos há algum tempo esse ambulatório que tem como vínculo, como objetivo, fazer avaliação e pesquisa em crianças. Não é um ambulatório de atendimento, não é um ambulatório assistencial, e sim para pesquisa, muitas das vezes para formar doutores e mestres dentro da área de neuropsicologia e de clínica em crianças com autismo. Esse é o meu conflito de interesse, a nossa obrigação hoje em dia é passar em qualquer palestra, então passo aqui. Então, assim, existe hoje uma grande questão será que existe um superdiagnóstico em autismo? Antes de falar sobre história, sobre todo o relato em autismo, eu trouxe esse artigo, talvez um dos últimos artigos mais importantes sobre essa questão, né, do overdiagnostics, né, ou seja, o excesso de diagnóstico de autismo, lançado agora dia 23, desculpa, lançado no ano passado, 2023, em maio, e ele fala que existe talvez um excesso de notificações de autismo, mas ao mesmo tempo há uma expansão desses critérios diagnósticos, há algumas modificações do próprio DSM-5, do CID-11, que favorecem, fazem ter uma observação maior. Hoje nós temos uma parceria grande, né, com a Associação Brasileira de Pediatria. Fizemos essa parceria, né, na época, né, o próprio Antônio Geraldo já era presidente da BP, né, não sei se foi no primeiro ou segundo mandato dele, ele fez uma parceria, assinando essa parceria com a SBP, e nós ajudamos hoje a SBP, e a SBP hoje tem um grupo grande de pediatras do comportamento fazendo todo esse trabalho de triagem inicial, tem ajudado muito essa questão do diagnóstico preciso, mas também há um excesso de diagnósticos errados. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é possível que sim, tenha aumentado diante de uma boa avaliação adequada. Então, o que seria a questão do autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento, então ninguém vira autista. Isso é uma questão super importante, que isso é uma outra questão, outro mito que tem se falado. Ah, eu acho que eu virei autista, eu virei autista. Não, ninguém vira. Eu estava até tendo agora meu último paciente no consultório, um menino que, que foi falar que talvez ele fosse autista. Ninguém vira autista. Ninguém com 17, 18, 20, 30, 40 anos vira autista. Tem que ter esses sintomas desde muito pequeno. Então, esses sintomas, né, têm nicho. E quais são os sintomas? A interação social e a linguagem. A interação social seria a dificuldade de intenção, pouca intenção de buscar outras crianças, né, pouca intenção de buscar, de trocar com outras crianças, e um atraso de linguagem importante. Nós vamos falar sobre esses detalhes mais à frente. Mas isso aqui seria para classificar, para definir o que seria o transtorno autista.
Esse é uma pessoa interessante porque ele é um cara que tem um autismo, ele tem um QI abaixo, um pouco abaixo da média, um QI limítrofe, mas é média inferior, mas ele conhece todos os livros escritos que estão na Biblioteca Nacional Americana em Nova York. O que que isso adianta para alguém conversar com o outro? Isso adianta para seduzir alguém, para ter um contato afetivo, para poder ter um relacionamento, um contato, uma comunicação social. E o mundo social é que rege o ser humano. Então não adianta eu conseguir decorar tudo isso, só saber falar sobre isso e não variar o meu, o meu repertório social. Então isso é um dado importante, que esse é o grupo realmente de autismo. Cada vez mais tem se falado em relação a autismos de alto funcionamento, né, ou dupla excepcionalidade, que eu não gosto muito desses nomes muito novos, mas a grande maior parte das crianças com autismo tem comprometimentos severos. Até porque para ter um transtorno tem que ter um comprometimento. Então, algumas mudanças conceituais que tiveram em relação à questão do autismo, desde que autismo é autismo, né? Deixou de ser doença para ser uma síndrome, na verdade, deixou de ser uma questão criada por mães geladeiras, foi descrita lá por Kahneman, lá nos anos 40, para ser, na verdade, uma doença, depois vir a ser uma síndrome, deixou de ser uma causa afetiva, que seria exatamente a falta de contato social da mãe geladeira, uma questão cognitiva, nós sabemos hoje ter alterações em função executiva, em teoria da mente, né, coerência central, tem uma série de funções cognitivas importantes comprometidas, deixou de ser uma doença psicogênica para ser uma base biológica. A gente não tem dúvida sobre isso. Tem trabalhos importantes. A principal autora seria a Lorna Wing, que fala de uma maneira muito robusta sobre essa questão de ser uma doença neurobiológica. A mudança de prevalência é interessante, que quando eu começo a trabalhar com psiquiatria da infância era de 1 para 10 mil, hoje está para 1 para 36, segundo o CDC, né, segundo o Centro de Doenças norte-americano. As mudanças terapêuticas deixou de ser hoje um antipsicótico para tudo, né, para ter sintomas alvos. Então, eu estou vendo muitas vezes a gente retroceder quando você começa a ter medicações que vão resolver tudo do autismo. Não existe medicação para autismo. Existem medicações para alguns sintomas alvos que vão trazer resposta naqueles sintomas alvos, mas para o autismo não tem medicação. Dentro dos transtornos psiquiátricos, diferente do TDAH, que tem uma medicação para o TDAH, do bipolar, que vai ter uma medicação para o bipolar, o autismo não tem uma medicação para o autismo, tem medicação para alguns sintomas alvos e que muitas das vezes não são aqueles sintomas que vão definir o autismo. Por exemplo, atraso de linguagem. Não tem remédio para atraso de linguagem. A psicoterapia de base analítica, que foi a base inicial para tratamento, até as abordagens hoje de base cognitivo-comportamental, que vão ter base científica, que vão ter evidências reais para tratamento de crianças com autismo. Esse é um outro estudo bem interessante, também publicado agora em agosto de 2023, então tem um ano literalmente, que ele fala um pouquinho sobre a questão da neurodiversidade, é, é, neuroatípico, e aí ele tem colocado muito que isso, de alguma maneira, seria uma tentativa de tirar o autismo dentro de uma condição médica. E isso faz um estranhamento dos médicos, afinal de contas, se ele está dentro de um manual diagnóstico, tanto norte-americano, quanto europeu, quanto mundial, que é o CID, ou o próprio japonês também, que é diferente, ele está dentro dos critérios, ele tem um conjunto de sintomas e sinais, por isso que ele é uma síndrome. Então, como não seria um transtorno, como não seria alguma coisa que a gente poderia considerar como um transtorno, afinal de contas, eu até tenho indicação para tratar aquilo. Então, dizer que é uma condição de um desenvolvimento, existe uma contraposição, existe uma dubiedade importante que tem que ser discutido bastante sobre isso dentro da academia para definir, ter uma definição mais adequada. Mas eu vejo muitas posições ideológicas de defesa de um ou de outro e deixa de ter a discussão mais científica sobre essa questão. Então, essa questão da neurodiversidade vem muito com uma filósofa, na verdade, australiana, que traz esse tema em voga, dizendo um pouco, né, que não seria um transtorno, e sim seria um aspecto diferenciado. Isso traz até que ponto, assim, se é um aspecto, não é um transtorno, por que que eu precisaria de um tratamento apropriado, clinicamente específico? Então, há uma discussão acadêmica, tem que haver uma discussão acadêmica, não uma discussão ideológica de um ponto ou de outro. Em relação, então, ao autismo, só passando um pouquinho pela história, ele começa a ser falado
no início, meados do século XX. Nos Estados Unidos, ele é visto como um distúrbio simbiótico interacional, um quadro psicótico. Na França, tem a característica, a palavra psicose autista, a palavra psicose impera. Na Inglaterra, eles fazem uma relação, na verdade, eu não teria essa palavra autismo, sim, a esquizofrenia infantil. E na Europa, de uma forma geral, não só na França, mas o termo psicose imperou durante muitos anos, principalmente até a década de 70, e começa a mudar essa percepção de não ser uma questão afetiva, e sim ser uma questão cognitiva, não ser só uma doença, e sim ser um quadro sindrômico. Então, a palavra autismo, para quem não sabe, ele significa isolamento social. Ele é descrito por Bloyer quando ele quer definir os 4 As de Bloyer, que dentre eles vai ter o autismo, que é uma das características para o paciente com esquizofrenia. Então, o paciente com esquizofrenia não é sinônimo de sintomas psicóticos, alteração da senso-percepção ou do pensamento. Não é ter alucinação, achar que alguém está atrás dele. E sim ter um comportamento de isolamento social, de apatia, de anedonia, uma série de características, e ele coloca isso como 4 As, e ele usa essa palavra autismo, que vai ser o significado de isolamento social. Então, a primeira vez que se falou em autismo foi Breuer, em 1911. Kahneman descreve pela primeira vez um grupo de crianças com comportamentos atípicos, comportamentos de isolamento, de obsessão, estereotipados, com ecolalia, e vai definir aquilo depois como um quadro de um distúrbio autístico de contato afetivo. E o Hans Asperger, nessa mesma época, só que o Kahneman estava nos Estados Unidos, o Hans Asperger estava na Europa, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele caracteriza também com sintomas semelhantes, com comprometimentos menores ou nenhum na linguagem. É, o Kanner, quando descreve, em 1944, 43, ele também reforça a ideia de psicose, fala sobre a questão da mãe geladeira, depois ele reavalia e repudia isso num próprio tratado que ele escreve, para poder colocar que não é essa ideia de mãe geladeira, pelo contrário, ele fala que não existe essa questão de relacionamento mãe para ser causadora em relação ao autismo. Retivo ele refaz a ideia de uma questão de um quadro psicótico ou de um quadro afetivo para uma questão de uma alteração cognitiva. Ele começa a mostrar que tem alterações no desenvolvimento cognitivo que vão reforçar o que a Lorne vai definir como diagnóstico. E o Gilbert, em 90, bate o martelo, que é uma doença, uma disfunção orgânica e não um problema de relacionamento com a mãe ou com o pai. É um problema biológico. Ponto. Né? Isso é que a ciência nos traz desde os anos 90, ou seja, tem quase 30 anos, né, que se fala de uma maneira muito veemente que o autismo é um transtorno biológico. A Organização de Saúde, a OMS, ela tem uma definição que o autismo então, é um transtorno do desenvolvimento. Eu volto a falar, não é um transtorno que começa na idade adulta, começa na adolescência, não pode começar, eu tenho que ter esses sintomas desde muito precoce. Ela coloca uma epidemiologia de 1 para cada 100. Então, a cada 100 crianças que nascem, um vai estar dentro do quadro do autismo. As características podem ser diferenciadas de cada um, inclusive na classificação da OMS, que é o Código Nacional de Doença, vai ser diferenciado, vai ter 7 classificações diferentes do DSM, e ela coloca que as intervenções têm que ser baseadas naquilo que há de evidência, naquilo que tem como foco objetivo, não fazer tratamentos politerápicos, que é o que a gente vem discutindo muito também dentro da academia. O CDC, que é um órgão que trabalha, muitos de vocês conhecem, o CDC ouviu falar sobre o CDC, principalmente agora durante a pandemia. Ele tem como coordenação não só a questão epidemiológica, mas como tratamento de diretriz terapêutica. E segundo o CDC, há 25 anos atrás, ou seja, no início dos anos 90, final dos anos 80, ele tem como dado epidemiológico 1 para 10 mil. No início dos anos 2000, ou seja, na virada de século, passa para 1 a cada 110, ou seja, cada uma criança 110. A partir de 2020, passa para 1 para 54, e agora, em 2023, passa para 1 para 36. Existe, talvez, essa questão de será que está tendo muita criança diagnosticada, ou muita criança que não era diagnosticada antes está tendo agora? Nós hoje temos acesso, né, em material para poder fazer diagnóstico de criança a partir de 2, 3 anos de idade. Nós temos um ambulatório, dentro do nosso ambulatório de psiquiatria da infância, um ambulatório só de pré-escolar, que trabalhamos, é um dos primeiros, se não for o primeiro do país, tem mais de 15 anos, e nós temos um número enorme de crianças
diagnosticadas antes de 3 anos, de maneira muito concisa, com um grupo de profissionais, de fonoaudióloga, neuropsicóloga, da médica, obviamente, que faz a avaliação. Nós temos hoje acessos, não só psiquiatras da infância, mas neuropediatras e pediatras, a materiais para poderem ter essa avaliação e encaminhar para lugares bem específicos para fazer esse atendimento. Talvez isso possa ter ajudado a esse crescimento e o próprio entendimento de alguns quadros na idade adulta que não se falava. Nós sabemos que muitos quadros talvez podem ser confundidos com quadros psiquiátricos, né, como transtorno de personalidade esquizotípica, ou outros quadros que não se tinha muita definição, a gente hoje sabe que se enquadra, que se define hoje como um autismo em adulto. Mas lembrando que essas pessoas têm um comprometimento, por isso que elas procuram um pediatra, um psiquiatra, desculpa. Então, só para a gente poder rever, o CDC coloca, né, que no começo dos anos 2000 estava 1 para 166, e até os anos, agora, até ano passado, que foi a última pesquisa, a última publicação do CDC em relação ao autismo, 1 para 36. Meu Deus, é difícil aqui, vou ver se eu consigo passar por aqui. Então, o que nós temos de dados epidemiológicos nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem, é que nós temos 2,3 crianças com uma faixa etária de mais ou menos 8 anos, né, com diagnóstico de autismo nos Estados Unidos, e de adulto, aproximadamente 2,2. Então, quando você vê uma escola em que uma sala tem 10 autistas e a sala tem 20 crianças, alguma coisa está errada. Então, existe autismo em outras salas ou em outras escolas. Existe uma maximização, sim. Existe uma confusão diagnóstica, hoje a gente vê muito sobre isso. Eu brinco muito com o Francisco, que é um grande amigo, o Alberto, com certeza, também o conhece, também tem um grande carinho, talvez uma das maiores referências em psiquiatria da infância, e a gente mais desfaz diagnóstico do que faz. O nosso serviço lá no nosso curso de psiquiatria infantil, que eu tenho com o Chico já há 18 anos, fala muito sobre isso, né? Então, dentro do CDC, nós vimos um aumento de 20% nesses últimos 10 anos. Não há prevalência entre em relação a raças, isso não há diferença entre negros, brancos, indígenas, não há diferença. Nós sabemos hoje que o diagnóstico precoce aumentou muito nesses últimos 10 a 15 anos, que não era feito na minha época, principalmente, a gente fazia o diagnóstico preciso a partir de 5, 6 anos. Hoje já se faz diagnóstico a partir de forma precisa com 3 anos, 2 anos e pouco 3 anos, e o número de meninos chega a 4 vezes maior do que meninas. Dados interessantes, fatores de risco. O que se falava em relação à mãe geladeira, quando foi falado lá nos anos 50, 60, foi desfeito pelo próprio Kanner. E hoje o que a gente sabe, talvez uma das causas maiores do autismo é a idade paterna. Então, homens acima de 40 anos têm maior risco, né, de terem um filho com autismo. Então, muito mais do que a mãe, né, que era um pouco sem afeto, o pai, que não tem a ver com afeto, tem a ver com a questão genética, tem a ver com a questão da própria formação do gene que vai ser passado para aquela criança. Então, a idade paterna é um fator de risco, né, importante para a gente poder pensar em autismo. O nosso trabalho vai estar sendo concluído, mas o que nós observamos do grupo de crianças, que foi muito reduzido, nós atingimos um número grande, reduzimos quase por 10% quem realmente tem autismo nesse último ano que nós avaliamos as crianças, e o que mais chamou a atenção é que a grande maior parte tem pais acima de 40, tiveram filhos com os pais acima de 45 anos. Outros dados importantes é a questão, quando você tem um irmão, né, a chance de você ter um irmão, na verdade você tem um filho com autismo, a chance de você ter um outro filho é muito grande, é muito maior quando você não tem. A paternidade, como eu falei, é acima dos 40 anos. A criança que nasce com baixo peso, importante. E quando tem ameaça de suicídio antes de 20 semanas. É uma condição genética, a gente não tem dúvida sobre essa questão. Os pais mais velhos, o pai principalmente mais velho, é um fator de risco. Em relação a estudos de gene, a gente tem muito bem classificado isso, quando a gente tem gene, né, idênticos, ou seja, gêmeos monozigóticos, chega a prevalência de 95% do outro irmão ter o autismo também. Pode ter uma gravidade maior, outra gravidade menor, mas os dois vão estar dentro do quadro do autismo. Quando se tem gêmeos unizigóticos, dizigóticos, gêmeos que não têm o mesmo DNA, nós vamos ver uma proporção que cai para 1/3. Então, quando é gêmeos monozigóticos, é 90%, quando é dizigótico, é 1/3, apenas 30%.
Deixar muito claro isso. É um trabalho importante do CDC, com vários estudos, vários trabalhos de revisão. Vacina não causa autismo, pelo menos as vacinas atuais. A gente não sabe o que pode acontecer para frente, mas as vacinas atuais não causam autismo, não tem nenhuma relação com o autismo. Não é nada ideológico, de forma nenhuma, é uma questão tem de evidência. O tratamento, quando é feito antes dos 4 anos, há uma prevalência de melhora muito grande, e se observa hoje que o diagnóstico, quando é feito antes dos 3 anos, há uma garantia importante, mas não com tanta robustez. A partir dos 3 anos, eu tenho uma segurança ideal. Mas se eu percebo uma criança com atraso no desenvolvimento antes dos 3 anos, quer dizer que eu não vai indicar o tratamento. Eu vou indicar o tratamento, sim, mas eu vou indicar o tratamento, mas eu não vou definir e fechar, porque eu posso muitas das vezes estar fazendo confusão com outros transtornos que vão se apresentar com atraso de linguagem. Existe um autor importante, que é um psicólogo, que foi um dos pais da neuropsicologia moderna, né, que é um dos testes importantes dentro da psiquiatria, dentro da neurologia, que ele fala que desenvolvimento e linguagem andam juntos. Então, Vygotsky já falava sobre isso, e Luria reforça esse trabalho. Então, a criança com atraso de linguagem pode ter outros atrasos cognitivos. Então, não dá para poder, às vezes, fechar de forma precisa que a criança tem um autismo antes dos 3 anos. Mas quer dizer que não vai indicar um tratamento para ela, para estimular principalmente essa questão da linguagem. A partir dos 3, eu consigo já fechar de forma segura e robusta até 99% dos casos. Isso aqui é um quadro importante, porque eu tenho visto muita gente fazendo confusões e falando, a gente vê isso principalmente na mídia, no Instagram, nessas coisa que hoje em dia tem no Brasil, no mundo, as pessoas têm uma tendência a falar assim, não, nível 1, 2 e 3 está errado. Porque o que nós usamos ainda no Brasil é o CID-10. Quando ele tiver liberado o CID-11 pelo Ministério da Saúde, nós vamos ter 7 níveis em relação ao autismo. Nós vamos deixar de chamar de transtorno global, que nós chamamos ainda hoje, tanto é que uma criança que é dita autismo leve, o termo ideal, o termo correto é síndrome de Asper, ou Asperger. Um quadro mais grave é o autismo infantil, autismo atípico, que são os quadros mais graves, e eles vão ser mudados. A partir do CID-11 é que vai ser chamado transtorno do espectro autista, mas isso provavelmente só em 2025. E aí eu vou ter 7 graduações, como está mostrando aqui vocês no quadro, que vai definir muito essas sete graduações do autismo, vai ser deficiência intelectual, e a questão da linguagem. Então, eu posso ter uma criança sem deficiência intelectual, com uma linguagem funcional mais ou menos, ou adequada ou não. Posso ter uma criança sem deficiência intelectual, mas com uma linguagem bastante comprometida. Então, isso que vai definir qual é a gravidade. O primeiro, com menos gravidade, é exatamente esse aqui, um autismo sem déficit intelectual, com leve comprometimento na linguagem, até quadros mais graves, como com déficit intelectual e sem ausência de linguagem, que é o autismo não verbal. Que às vezes as pessoas confundem com oralidade. Eu tenho autista que fala, ele repete certas palavras, mas sem o intuito de comunicação. Comunicação social, como eu falei, o mundo é social. Então, a comunicação social é a forma de você ter troca. Eu estou conversando com vocês. Depois a gente abre para discussão e eu vou ter um debate com vocês, vou discutir com vocês, nós vamos conversar. Essa troca social é através, né, da percepção, do entendimento, e eu vou respeitar a tua hora de falar, que é aguardar o turno, vou estar trocando, eu vou estar respondendo em cima do que você me perguntar. Isso é comunicação social. Eu ficar falando sobre um termo e não mudar aquilo, isso não é a comunicação social, isso não é a linguagem, isso não é a fala, isso é apenas uma reprodução. Então, comunicação social é produzir uma fala que seja adequada dentro daquele contexto. Então, o termo que nós usamos ainda é transtorno invasivo do desenvolvimento. E o transtorno invasivo do desenvolvimento, nós vamos ter 3 transtornos específicos: o autismo clássico, a síndrome de Asper e o transtorno invasivo sem outra especificação. Que ele vai ter uma tríade de sintomas: prejuízo no comportamento, que é a inflexibilidade, né, os interesses restritos, comportamento repetitivo, a comunicação, que é um atraso na linguagem, ou uma dificuldade de entender semântica pragmática, que é uma dificuldade de entender uma metáfora, uma figura de linguagem, casos mais leves. Casos mais graves é o atraso na fala, ou não falar nada. E o social, que é a intenção de buscar o outro, a intenção de procurar o outro, a intenção de compartilhar algo com o outro, a intenção de imitar o outro. Então, essa tríade ainda é a tríade para definir um diagnóstico de autismo no Brasil. O Brasil ainda não tem o CID-11, não devemos usar o DSM-5.
Então, quando vier o CID-11, nós vamos ter 3, 4, 7. 7 características, 7 grupamentos dos transtornos do espectro autista. Então, ele deixa de ser chamado transtorno invasivo do desenvolvimento para ser chamado transtorno do espectro autista. Então, não utilize esse termo, não coloque, né, o CID-10, F84, espectro autista leve. Está errado, porque você está dando uma denominação que não está dentro do CID-10. Nós não podemos utilizar termos americanizados. O DSM-5 ele foi lançado em maio de 2013, o CID-11 foi lançado em 2018. Nós não temos o CID-11 ainda no Brasil, já tem em muitos lugares, inclusive de língua portuguesa, mas o nosso português é diferente de Portugal, então isso deve ter atrasado provavelmente. Agora, o DSM-5, ele funciona muito para a gente poder dar aula, mas eu tenho que ter ideia que isso é usado pela Academia Americana de Psiquiatria. Isso é um manual estatístico da Academia Americana de Psiquiatria, isso é usado nos Estados Unidos. Então, se eu não tenho nenhum paciente que está indo para os Estados Unidos morar lá, não tem sentido eu falar transtorno de espectro autista leve, moderado ou grave. Como curiosidade, eu trouxe aqui o que mudou no DSM-5, que vai mudar também um pouquinho, né, no CID-11. O DSM-5 ele deixa de ter a tríade, que seria a comunicação, comportamento e social, e a comunicação e o social viram uma coisa só, e o comportamento estereotipado, a inflexibilidade, os interesses restritos permanece. Então ele vai ter um duplo, né, na verdade, em vez de ser um tripé de sintomas, vai ser dois pés de sintomas, que dois vão ser juntos, dois vão ser aglutinados, que é a questão social e a questão da comunicação. Eu deixo de chamar de transtorno invasivo para chamar transtorno de espectro autista. Isso também vai ocorrer no CID-11, mas não ocorreu ainda, vai ocorrer só em 2025. E algumas comorbidades, né, vão agir, inclusive o próprio TDAH, que também não é permitido no CID-10, mas vai ser permitido no CID-11 e já é permitido no DSM-5. E o próprio diagnóstico mais precoce. Há algumas mudanças no DSM-5-TR, que fala que os comprometimentos podem ser um pouco menores, então a gente tem que perceber, tem que ter essa percepção, mas para ter o diagnóstico tem que ter comprometimento. Pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas tem que ter comprometimento. Então, no DSM-5, ele aglutina duas características, que é a comunicação social e a questão, desculpe, a comunicação e o social. Então, aquela criança que tem uma dificuldade, né, de procurar outras crianças desde muito pequena, quando você pergunta o histórico. Quando você pergunta o histórico, é uma criança, perdão, fiquei sem voz. É uma criança que, desde muito pequena, quando ia a pracinhas, na escola, festinhas, ela não buscava outras crianças, ela estava brincando no pula-pula, ela não tinha interação, não tinha intenção de trocar. Às vezes ela saía quando alguém procurava para brincar com ela. Ela até deixava a pessoa se aproximar, mas ela era indiferente. É como fosse, né, aquilo fosse um vidro transparente, não era, para ela não tinha nenhuma intenção de troca. E como ela também não tem intenção de troca, também não tinha comunicação, nem do outro, nem dela. Então, não existia nem intenção social, nem comunicação. Então, isso acaba comprometendo, chamando muita atenção desde muito precoce. Então, o que chama atenção são crianças desde muito pequenas têm uma dificuldade em relação à linguagem. A primeira linguagem a se formar é a linguagem não verbal, né, que seria apontar. Essas crianças, né, elas começam a apresentar essas dificuldades porque ela começa apontando, depois ela começa a falar o que ela quer. A criança com autismo, mais graves, e a maior parte delas, vão apresentar, né, um comprometimento de linguagem que não vão falar. Em alguns casos, vão falar, mas não vão ter uma comunicação social adequada, robusta, que consiga ter uma conversação, consiga ter uma troca mais adequada. Tem uma resposta social, uma reciprocidade social muito pobre, muito empobrecida. Então, nós vemos muitas vezes seriados, filmes que falam sobre autismo, e tem uma coisa muito charge. Eu brinco sempre que eu faço uma analogia com O Melhor Impossível, que foi um filme que ganhou o Oscar com toque com o Jack Nicholson. Ele fez uma grande caricatura com toque. E quem atende psiquiatria e sabe como é que é toque, independente se é criança, ou adolescente ou adulto, sabe que é um quadro muito grave, né? O comprometimento é importante. Então, não é resolvido assim de uma hora para outra. Então, o que nós vemos, às vezes, em filmes,
em séries são muito preocupantes, porque aquilo tem uma tendência a minimizar muito o problema e acaba, de alguma forma, diminuindo, minimizando o transtorno que é tão grave, que é tão importante ser identificado e ser tratado de maneira adequada. Essa pessoa, mesmo tendo uma comunicação, mesmo tendo um QI acima da média, mesmo tendo a intenção de procurar, ele não consegue manter, porque ele é inadequado, ele não aguarda o turno, ou ele quer falar sempre sobre aquilo, ele não flexibiliza, acaba tendo uma coisa de discurso lá que a gente chama, parece que ele está fazendo um discurso, uma palestra, em vez de estar conversando, estar trocando, né, socialmente com outras pessoas. Em relação à inflexibilidade, os interesses restritos, são aquelas crianças que desde muito pequena vão ter interesse em certas questões, normalmente brincam de maneira não usual com certas brincadeiras, então com o carrinho não vai brincar de criar, não vai fantasiar, não vai ter aquela coisa de jogo do faz de conta, vai pegar o carrinho, vai ficar rodando a rodinha, né? A menina não vai ficar dando comidinha na boquinha, vai ficar rodando a bonequinha, o menino não vai pegar dois super-heróis ficando voando, né? Fazendo, vai ficar batendo, a gente vai achar que ele está fazendo guerra, não, ele não vai nem entender porque está só batendo, né, que é um brinquedo, que é uma forma de brincadeira estereotipada, sem nenhum intuito mais, mais, vamos de uma maneira assim, um pouco mais estruturado, um pouco mais robusto no sentido de criar, de fantasiar. Normalmente tem uma hipersensibilidade, algumas questões sensoriais. Hoje tem alguns trabalhos que mostram quando você tem uma hipersensibilidade, por exemplo, como hiperacusia, com incômodo ao som, você também vai ter uma sensibilidade na questão da alimentação. E é importante nessa questão da alimentação saber diferenciar o que que é hábito alimentar, que a gente vê uma garotada hoje em dia comendo muito mal, do que é um transtorno em relação, né, em relação à restrição alimentar que nós vamos ver no autista. Então, o transtorno de restrição alimentar, que são aquelas crianças que têm uma questão com textura, com isso, aquilo outro, em relação à alimentação, com cor, é um grupo muito pequeno e a maior parte das crianças que chegam para nós muitas das vezes é uma questão de hábito alimentar que os pais acabam se acomodando, achando que ela começou aquilo e é difícil depois mudar, principalmente quando chega na pré-adolescência para a adolescência. Tem inflexibilidade à mudança, então talvez o grande causa, o grande gatilho para comportamentos de agressividade ou irritabilidade seja a inflexibilidade. Então, essa tríade, né, de quadros leves, moderados ou graves, isso, na verdade, é um termo usado no DSM-5, que nós não devemos usar no Brasil. Nós podemos usar, eu posso estar dando aula para vocês, falar sobre isso para vocês, mas isso é uma forma inadequada, errada. Porque se eu uso o CID-10 não tem essa classificação de autismo leve, moderado e grave. Na verdade, tem a síndrome de Asperger, autismo clássico, transtorno invasivo sem especificação. Acabou. E o CID-11 vão ser 7. E até muito melhor, até muito mais descritivo, até muito mais indicativo, né, de poder ter uma condução terapêutica ou definir qual seria a condução terapêutica melhor. Então, como curiosidade, eu queria trazer para vocês, que é muito colocado sobre isso, e eu, particularmente, eu fico muito atento e muito receoso quando eu vejo alguém fazendo, botando o CID-10 do autismo, que é o 84, com autismo leve, moderado ou grave. Não tem muito sentido. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, em criança? Primeiro, né, a interpretação pode ser, de alguma maneira, parecer subjetiva, mas ela tem uma robustez, ela tem uma segurança grande no sentido de ser bem avaliada, mas é impossível fazer uma avaliação apenas numa consulta. Ninguém faz diagnóstico de autismo com um questionário na recepção preenchida pelos pais, vista a criança num dia e fechar o diagnóstico. É impossível, independente da idade. Eu posso ter o tempo que for, né, de experiência, eu preciso ter pelo menos um contato com essa criança, mais tempo para poder avaliar todas as questões do desenvolvimento, aonde ela está atrasada e como é que ela se comporta naquele momento e o grau de comprometimento nas áreas afins, nas áreas importantes para poder fechar um diagnóstico, se é autismo ou é um outro transtorno que pode vir com alguns sintomas de atraso no desenvolvimento. Então, o diagnóstico não deve ser feito em uma consulta só, jamais ser feito através de questionários. A gente tem questionários que servem para pesquisa, são ótimos para pesquisa. Tem o MChat, tem o CAS, tem o W, tem vários questionários muito bem utilizados para pesquisa, mas eles não servem para uma avaliação clínica decisiva. É importante a avaliação clínica para poder ter um diagnóstico mais preciso. É óbvio que a gente pode usar alguns instrumentos, como testagem neuropsicológica, avaliação com fonoaudiólogo, para definir outros diagnósticos diferenciais, mas o diagnóstico é clínico. É importante fazer uma boa avaliação, uma boa entrevista com esses pais, uma boa entrevista, né, com os cuidadores, ter um contato com a escola, com a creche onde a criança está convivendo. Se for adulto, ter uma entrevista com a família, né, com os pais ainda se for um jovem. Se for já um adulto,
com a esposa, com o marido, com o companheiro, quem estiver convivendo, mas avaliar a pessoa. Né? Uma das coisas que eu e Chico falamos sempre para os alunos é avaliar a pessoa. A pessoa seja criança, adolescente, adulto, eu preciso avaliar a pessoa. As pessoas deixaram de avaliar a pessoa para começarem a avaliar, né, apenas, pura e simplesmente, questionários. E não é assim que a gente faz psiquiatria, principalmente psiquiatria da infância. Se eu não sei desenvolvimento, eu não vou conseguir saber o que está fugindo do desenvolvimento. Para ter o diagnóstico de TDAH, de autismo, seja o que for, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se eu não sei o desenvolvimento, não avalio a criança, avalio o questionário, eu não estou fazendo, na verdade, uma avaliação clínica decente. Eu tenho que avaliar a criança. Porque muitas das vezes a criança pode apresentar comportamentos que se tornam incômodos aos pais. Se é meu filhote pequenininho, hoje é um adolescente já de 14 anos, e esse é um slide interessante, que é um slide de uma aula, né, que uma mulher que trabalha com pré-escolar tem, e é um slide que eu acho muito legal, porque ele fala o quanto pais procuram em crianças pequenas, muitas das vezes, aquilo que está incomodando a eles, que está sendo irritante para eles, para os pais, e que a criança, às vezes, faz parte do próprio desenvolvimento. Então, até que ponto que faz parte do desenvolvimento ou não de uma criança? Eu levo uma criança, por exemplo, para um restaurante, e que vai demorar horas e horas, aquela criança vai ficar agitada, inquieta. Ela é hiperativa? Não, isso é totalmente errado. Eu levo uma criança num lugar onde ela não conhece ninguém, ela pode ficar até inadequada ou muito quieta. Ela é autista? Ela tem algum... Não, às vezes aquele local não é adequado para ela. Então é importante eu ter isso. Não querer que a criança se adapte ao meu ambiente, sim, nós temos que adaptar o ambiente para a criança ter um desenvolvimento melhor. Então, assim, toda avaliação da criança deve ser sempre provisória, porque eu estou avaliando uma criança que está em desenvolvimento. Então, é um processo dinâmico de transformação que vão ser atualizados e vão ser corrigidos. Então, por isso que não se deve ter uma certeza de um diagnóstico com uma criança com 3 anos de idade, porque ela pode mudar completamente quando tiver 8, 9, 10 anos. E quando ela tiver 12, 13 anos, pode ser completamente diferente. Isso aqui é o Bruno ao nascer, né, até na pré-adolescência, já está hoje já bem maior, tem que botar uma foto agora mais atualizada dele. Então é importante, né, a gente ter conhecimento sobre desenvolvimento. É óbvio que quando o diagnóstico, né, já pode ser feito a partir de um ano e meio, quando os casos são mais graves, mas às vezes eu posso não ter uma certeza absoluta, mas a partir dos 3 anos, sim. E se eu faço o diagnóstico a partir de 3 anos e tenho essa intervenção entre 3 e 5 anos, eu tenho um prognóstico excepcional. Eu consigo melhorar a linguagem simbólica, eu tenho uma evolução muito maior. Se eu faço isso a partir de 5 anos, eu já vou ter um prognóstico um pouco pior do que se eu faço entre 3 e 5 anos. Então, se eu pego uma criança com 1 ano, 2 anos, que tem um atraso no desenvolvimento, que mostra atraso de linguagem, que não tem intenção comunicativa, não tem linguagem não verbal, por exemplo, apontar, não compartilha atenção, não leva para você algo para mostrar que gostou, ou não tem um sorriso social de uma criança com 6 meses, eu posso procurar ajuda, eu devo procurar ajuda, devo procurar um estímulo adequado. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, é uma fonoaudióloga, mas eu não posso fechar, eu não devo fechar um diagnóstico de forma muito precisa, porque eu posso estar cometendo um engano e aquela criança melhorou e eu vou ter uma falsa impressão que eu curei o autismo, não curei. Autismo não é um transtorno curado, como uma parte das doenças médicas ou transtornos médicos. Pra vocês terem uma noção, isso aqui é um dado americano de 2007, então tem mais ou menos quase 20 anos, tem, né, 17 anos, 18 anos, e a maior parte dos pais procuravam ajuda entre 1 ano e 1 ano e meio, uma média de 18 meses, por atraso na linguagem ou dificuldades sociais, ou dificuldade de interação, ou pouca intenção de procurar outras crianças. Seria a causa base para procurar ajuda, né, para o seu filho. Então, falando em relação à criança, o que a gente tem que ficar atento? Porque a gente começou a discutir isso dentro da pediatria, e conseguimos isso. Hoje, os pediatras têm sido grandes parceiros a nós, né, para nos ajudar no diagnóstico mais preciso. Então, são crianças que, com menos de 6 meses, não reagem quando são chamadas. Então, se chama por ela várias vezes, ela pode, não vai falar com 6 meses, mas ela vai ter atenção compartilhada, que é procurar, e principalmente aquela voz conhecida: a mãe chegou, o pai chegou, ela olha e vai ter um sorriso, né? Demonstra a resposta afetiva. Então, se você tem um sorriso, que é o sorriso social, ela vai olhar para você, você vai buscar, ela vai olhar, ela vai rir para você. Tem essa troca, né? São crianças que são muito, né, indiferentes a isso. É óbvio que nessa idade tem alguns casos bem clássicos, outros casos não, mas eu não vou definir isso como autismo, eu vou definir que pode ser um atraso ou não.
Pode ser um atraso patológico ou não, a palavra certa seria essa. A partir dos seus mais ou menos 8 meses a 10 a 1 ano, são crianças que vão botar tudo na boca, são crianças que têm normalmente comportamentos, posturas um pouco anormais, por exemplo, andar na ponta dos pés, são crianças que vão ter pouca atenção compartilhada com outras crianças, ou seja, pouca intenção de procurar outras crianças, pouca atenção de deixar que outra criança busque por ela, ela trocar e imitar. Então, a imitação é muito pobre e, com isso, criar brinquedos, criar brincadeiras é quase que nada. E a partir de 1 ano, 1 ano e meio, que você vai ter, né, um jogo mais simbólico, mais estruturado, você vai estar brincando de maneira mais adequada, imitando outras crianças, você vai ter, tendo esse aprendizado, suas funções cognitivas vão estar se desenvolvendo de forma melhor, mais estruturada, essas crianças vão ter um comprometimento importante, tudo que está vinculado à questão da linguagem, tudo que está vinculado à questão do comportamento social. Existe, na verdade, uma multicircuitária. Não adianta eu querer fazer exame de imagem, que eu não vou fazer diagnóstico de autismo. Autismo é uma avaliação clínica. Existem hoje algumas alterações que nós sabemos, em algumas áreas cerebrais, eu trouxe uma aqui só para poder ilustrar a aula, mas não há nenhum exame de imagem que defina autismo. Nós não temos, até hoje, no mundo, nenhum trabalho que mostre com robustez que aquele exame de imagem definiu a questão da criança com autismo. Por exemplo, corpo caloso, ele estando hipofuncionante, ele vai causar essa dificuldade da percepção social, que é aquilo que a gente estava falando, né? Que é a criança olhar nos olhos da mãe e estar sorrindo, que é a imitação, que eu estou tendo um sorriso social. Então, isso aqui já é aprendido a partir, isso é observado a partir de 6 meses de idade, 4, 6, 8 meses tem que ser observado. Uma criança com autismo vai ter esse comprometimento. Isso vai levar, quando ela estiver um pouco mais velha, também vai estar vinculado não só o corpo caloso, né, mas o suco temporal superior também vai comprometer também a percepção social. Então, nós vemos aqui essa mocinha abraçando o menino e ele não tem a percepção social de ter que estar uma troca. Então, quando alguém me abraça, eu vou trocar e vou abraçar também, vou mostrar que eu tenho interesse. Você vê que ele está olhando indiferente, está olhando de uma forma não recíproca e não está tendo uma troca social. Então, isso poderia estar vinculado a essas regiões cerebrais que eu falei para vocês, mas não existe um exame, porque cada, na verdade, disfunção que nós vamos ver no autismo, por exemplo, a questão do som, do incômodo do som alto, ali é ligado ao giro do símbolo. Então, é uma multicircuitária. Então, são vários circuitos cerebrais que estariam disfuncionais na criança com autismo. Mas não existe um padrão. Para poder quase terminar, estou na metade para o fim, em relação à questão que eu acho que é talvez uma das questões mais importantes do autismo, que é a questão da comorbidade e do diagnóstico diferencial. Nós temos que ter noção que o autista pode deprimir, sim. Ele pode ter transtorno de ansiedade, ele pode ter bulimia, pode ter retardo mental. A esquizofrenia, hoje existe uma série de controvérsias, mas aí tem dois grandes autores, talvez dois dos maiores autores mundiais, Baral Cain, né, europeu, e o Fred Volkmann, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. São duas diferenças, um estudo em relação à comorbidade publicado em 91, mas ainda existe uma série de restrições e talvez uma das comunidades mais importantes, que é o retardo mental. Que a gente vê em grande maior parte, chegando aí, colocando mais de 30%, né, como diz aqui, 1/3 dos pacientes com autismo teria retardo mental. E como diagnóstico diferencial, aquilo também que é comorbidade, retardo mental. E hoje, as pessoas esqueceram no Brasil o que é retardo mental. Nós vivemos num país subdesenvolvido, em que as mulheres quase não fazem pré-natal, não fazem, né, um acompanhamento adequado, muitas das vezes tentam aborto, né, de maneira inadequada. Essa criança nasce com, às vezes, um comprometimento importante, com uma anóxia, uma hipóxia, que vai comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso central e pode ter, na verdade, uma deficiência intelectual. A criança hoje, quando é falada que ela tem uma deficiência intelectual, muitas vezes os pais ficam revoltados, porque eles queriam que a criança fosse autista. São dois transtornos completamente diferentes, podem vir juntos, eles podem estar acoplados como uma comorbidade, como depressão e ansiedade, diabetes, hipertensão, miopia, estigmatismo, mas podem ser separados. E é um diagnóstico diferencial muito importante. E as pessoas esquecem. Uma dica, normalmente eu falo para os alunos, normalmente a criança com uma deficiência intelectual apenas, ela tem pouca, ela, na verdade, ela tem muita interação social. Ela tem uma coisa que nós chamamos, dentro da neurologia, eu sou psiquiatra, mas trabalho e trabalhei muito, né, com neurologista, tem uma palavra chamada glicróide, que é aquela coisa pegajosa que você vai ver em pacientes epileptiformes. Então, crianças com deficiência intelectual normalmente são muito glicróides, são muito pegajosas.
têm comportamentos muito semelhantes ao autismo, mas são mais inadequados nessa questão social. Então, isso pode nos ajudar a diferenciar na avaliação. Mas, óbvio que existem outros dados, outros sinais e sintomas importantes para fazer esse diferencial. Mas eu posso vir como comorbidade, é muito comum, como eu coloquei, um terço, mas é um diagnóstico diferencial extremamente importante. O outro é o transtorno específico de linguagem, que é uma criança que tem um atraso de linguagem apenas e não tem outro fator, por exemplo, interesses restritos, inflexibilidade, ela tem até intenção social, mas ela não consegue se comunicar, e isso acaba, de alguma forma, iatrogenicamente falando, fazendo com que ela se torne um pouco mais com dificuldades sociais. Mas o atraso, o transtorno dela é um transtorno de linguagem. Então, como diagnóstico diferencial, pode ser uma criança só com atraso no desenvolvimento, um atraso de linguagem, por exemplo, o DEL, transtorno específico de linguagem, transtorno de comunicação social, transtorno novo trazido pelo DSM-5 também, que vai estar no CID-11, transtorno não verbal do desenvolvimento, o mutismo seletivo e o próprio déficit intelectual. Então, existe uma série, eu estou botando aqui 6, mas existem outros mais transtornos que podem ser diagnósticos diferenciais importantes, e eu volto a reforçar, nós temos um número muito maior de pacientes com deficiência intelectual. Hoje, dados que se tem, né, chega a 18% da população de crianças com QI abaixo de 70. Então, a gente tem que ter uma noção que, com certeza, existe um número muito maior. Se a gente for pegar a proporção dos Estados Unidos, que é 2,3% da população tem autismo, aqui no Brasil, vamos supor que a gente fosse imitando eles, 2,5%, o déficit intelectual é quase 9 vezes mais. Então, a gente tem que ter essa consciência que é muito mais comum ter deficiência intelectual do que autismo, e a gente deixou de ver deficiência intelectual hoje. E adulto? Será que o adulto também pode ter autismo? Pode. Mas ele tem que ter, primeiro, aí é uma atriz conhecida, americana, que ela, na verdade, vai interpretar a Temple Grandin, que talvez seja a mais importante Asper no mundo. Tem vários livros, inclusive o livro do Oliver Sacks, o Antropólogo de Marte, é baseado na vida dela. Ela mesma tem vários livros. E ela mostra um comprometimento. É uma professora universitária, uma agrônoma, tem vários trabalhos sobre ela, inclusive tem a história da máquina de abraço, que ela cria uma máquina para poder abraçá-la quando ela está mais nervosa, que ela não gosta muito de toque. Ou seja, uma pessoa com QI muito bom, uma capacidade cognitiva muito acima da média do nível intelectual, mas social de autonomia com um certo comprometimento. Então, isso é importante para mostrar que mesmo uma pessoa que conseguiu fama internacional, conseguiu respeito internacional e nacional dentro do que ela trabalha, ela tem dificuldades sociais importantes, ela tem um comportamento um pouquinho inadequado. A gente tem que ter consciência que esses pacientes, né, ele tem que ter sintomas desde muito precoce, eles vão ter comprometimentos tanto na questão do emprego e ao longo da vida vão ter histórico de bullying, porque são pessoas pouco assertivas, são pessoas que têm dificuldades para entender certas brincadeiras, então vão ter comportamentos mais inadequados. Então tem que ter um diagnóstico. Posso fazer com adulto, mas eu tenho que ter esses sintomas desde muito precoce. Ninguém vira autista, como eu falei para você, é um transtorno do neurodesenvolvimento. A identificação do adulto, muitas das vezes, não são independentes da família, né, até da adulto, mas elas têm que, de alguma forma, ter esse histórico ao longo. E a maior parte desses pacientes que chegam em ambulatórios de psiquiatria, em serviços de psiquiatria, normalmente chegam por outros transtornos, que podem ser comorbidades ou diagnósticos diferenciais, como ansiedade, depressão, TDAH, ou principalmente transtornos de personalidade como esquizotípico, esquizoide, ou deficiência intelectual, que pode ser um diagnóstico diferencial ou uma comorbidade para esse adulto, né, com autismo. Mas lembrar que é um número pequeno, né, segundo dados americanos, é 2,2% da população. Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem visto uma proliferação de diagnósticos meio exagerados. E se a gente for usar dados do próprio CDC, né, em que bota 1 para 36, a cada 36 crianças, uma tem autismo, e lá chega a 2,3 crianças, 2,2 adultos, aqui quando a gente for ver em relação ao Instagram, quase todo mundo tem autismo. Então, tomar um pouco cuidado sobre isso. Em relação ao que vai chamar a atenção, são crianças ou adultos, desculpe, que vão falar sempre do mesmo assunto, não vão mudar, não vão flexibilizar, tem dificuldade de manter o contato ocular, parece que eles podem até estar olhando para você, mas na verdade você percebe que eles estão olhando através de você, não para você, não estão trocando com você o olhar. Em relação à comunicação, normalmente eles interpretam de uma forma muito literal, tem uma dificuldade de entender metáforas, figuras de linguagem, que a gente chama de semântica pragmática. Tem uma fala, às vezes, um pouco pedante, tem tonalidades, né, em relação à fala, às vezes, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas não modulam a voz, então acaba sendo inadequado.
incômodo em relação à conversação com essas pessoas. Na sociabilização, elas vão ter dificuldade, muitas das vezes, de perceber pistas sociais, vão ter dificuldades em relação e vão se colocar em situações de risco para elas, podem ser percebidas como rude ou hostis apenas por serem diferentes aos outros, mas na verdade elas têm uma dificuldade de perceber, de empatia, o que vai ter dificuldade em relação a isso. Até que um dos testes utilizados em crianças pequenas são testes teoria da mente, mas a gente também usa em adultos, que é a percepção social. E você vai ter três funcionamentos no desenvolvimento da teoria da mente. Fase um, teoria da mente 1, 2 e 3, que começa a partir de 18 meses. E com 4, 5 anos se fecha a questão da teoria da mente, capacidade de você perceber o que o outro está pensando sobre você. E essa pessoa, quando não consegue ter essa percepção, acaba passando para o outro um pouco de um comportamento um pouco meio rude, meio inadequado, meio áspero, meio grosseiro. São mais extremos, são mais excêntricas, né? De uma forma geral, elas têm essa dificuldade de interação e podem se viver mais sozinhas, preferirem estar sozinhas. Então, como diagnóstico diferencial no adulto, também o retardo mental, transtornos de vezes obsessivos compulsivos, a própria fobia social. Eu já cheguei a ver os jovens, né, eu atendo até 24 anos, então eu já cheguei a ver alguns jovens, 18, 20 anos, diagnosticados como fobia social, na verdade tinham autismo, tomando medicação que não ia ajudar, mas também já vi o contrário, diagnósticos de autismo, na verdade, era fobia social. E um diagnóstico importante em relação à questão no adulto são os transtornos de personalidade, principalmente o quadro esquizotípico ou esquizoide. Isso aqui é um relato de uma paciente, da minha mulher, que é um relato bem interessante, e fala exatamente de uma paciente com autismo de alto funcionamento, ou seja, um autismo com funcionamento bom, adequado, tanto é que ela está na faculdade, mas a gente vai ver as características e as dificuldades dela. Então, ela, sou muito atrelada à minha rotina, vou aos mesmos locais na mesma hora, sempre compro as mesmas coisas. A rotina, para mim, faz bem. Eu tenho o mesmo lugar em casa e na faculdade. Sempre vou nos mesmos restaurantes e fico no mesmo lugar. Também como a mesma comida e a mesma sobremesa. Eu nunca tive amigos. As pessoas sentem, eu aprendo. Na faculdade, conheço sempre muito mais os professores do que os alunos. Não consigo falar sobre minhas intimidades, né? Eu quero falar sobre só as matérias. É o que é o assunto. Não me interessam outros assuntos. As outras pessoas que me veem de forma diferente, né? Quando o assunto fica pessoal, eu me esquivo, eu prefiro sair. Eu me sinto invadida. Eu tenho um paciente, que lembra muito esse paciente da Gabriela, que é um menino que estava conversando, na verdade, ele não tem autismo, ele tem um atraso, ele tem um transtorno específico de linguagem, e eles fizeram um grupo, que ele participa de um grupo social para melhorar as habilidades sociais com 3 autistas. E ele falou, não aguento mais, porque ele só quer ir ao cinema para poder ver Star Wars, né? Ou se não coisas, né, de super-heróis. Eu quero sair, eu quero ver outras coisas. Então, ele não tem essa inflexibilidade. Enquanto os outros meninos querem sempre ver filmes assim, e eles conhecem todos os filmes, e depois de comer pizza sempre no mesmo lugar, ele já não aguenta mais. Afinal de contas, falou, cara, Fábio, eu tô com 31 anos, ele foi meu paciente desde 12 anos, entre 10 e 12 anos, e a gente tem o diagnóstico de DEL, mas ele tinha uma dificuldade social, então ele acabou entrando nesse grupo. Ele acabou fazendo uma amizade mais intensa, né, mais forte com essa garotada. E a dificuldade dele é importante porque ele percebe que não consegue fazer outros amigos e os amigos que ele tem não querem fazer outras coisas. E ele quer, afinal de contas, quer namorar. Está com 31 anos, afinal, eu nunca beijei na boca, tem que arrumar uma namorada, né? Então ele tem essa flexibilidade maior que o outro que não tem, os outros 3 que não têm. Então, esses indivíduos têm um risco maior de desenvolver sintomas de depressão, ansiedade. Eu estou com um outro jovem que foi diagnosticado com 3 anos de idade, mas a colega achou que ele não tinha nenhum quadro mais grave, então precisava só fazer os trabalhos lá terapêuticos, eu não sei qual foram as abordagens que fizeram, e não mandou voltar. Esse menino entra para a faculdade, já com 19 anos, entra para uma faculdade importante no Rio de Janeiro, só que lá ele nunca foi com ninguém. Como diz a garotada, ele é BV, boca virgem. Ele não tem jogo social, então o pessoal começa a implicar com ele, ele não tem manejo para poder, né, contrapor aquilo, para poder se colocar. Abre um quadro depressivo importante, vem para mim com uma ideação suicida, e nós fechamos o diagnóstico depois, principalmente quando é avaliado, né, fazendo um estudo retrospectivo dele, fechando o diagnóstico de autismo. Então não adiantava querer tratar a depressão dele só. Eu tinha que tratar aquilo que era o fator de gatilho, que eram as dificuldades sociais. E hoje ele entendendo o que que ele tem, sabendo que ele está dentro do quadro da síndrome de Asperger, um autismo mais leve, sabendo que ele tem as limitações dele, como todos nós temos. Eu tenho porque eu sou míope, eu tenho porque eu sou hipertenso,
Então, eu sei que eu não posso fazer certas coisas. Então, tudo isso facilita o conhecimento dele e hoje ele consegue estar lidando melhor. Os pensamentos suicidas melhoraram bastante. Ele, se Deus quiser, ano que vem volta, né, para a faculdade, mas ele já consegue hoje já perceber essas limitações, perceber as dificuldades e está tendo conquistas cada vez maiores. Mas até então ele não sabia. Então ele achava que ele era diferente e aquilo causava um incômodo muito grande a ele. Em relação a tratamento, eu vou me basear mais em tratamento médico, até por eu ser médico. Mas eu vou trazer algumas coisas que nós temos também não médicas. Em relação ao tratamento médico, nós focamos em sintomas-alvo. E esse talvez seja o maior estudo que se tem, patrocinado pelo Instituto de Saúde Mental norte-americano, que é o RUP, que foi coordenado por um grupo de pesquisadores de excelência, e ele tem como foco principal saber qual é a eficácia e segurança de medicações e quais seriam os sintomas importantes para serem tratados no autismo, porque a gente não tem remédio para autismo, e sim remédio para os sintomas-alvo. E aí esse grupo foi chefiado pelo professor Christopher Bachdow, da Universidade da Pensilvânia, teve um grupo, desculpa, Universidade de Indiana, teve um grupo importante, teve o Volkmann, que foi o cara que mudou os critérios do DSM-5, né? Tem o Greenhill, que é professor da Universidade de Colômbia, né? Tem o Niemeyer, que é um dos grandes estudiosos sobre as alterações de humor. São pessoas importantes, né, que fizeram um grupo, um estudo multicêntrico para definir quais seriam os sintomas alvos para tratar autismo. Então, isso foi feito em 99, já teve outras revisões, uma inclusive agora em 2023, e o que se define são 5 sintomas. Quando tem a comorbidade com TDAH, ou tem uma agitação motora, psicomotora, desculpe. Eu tenho que saber se é uma agitação motora ou psicomotora, que é uma dificuldade que muitas das vezes as pessoas têm de fazer. Segundo, se tem comportamentos inflexíveis, repetitivos, que causem comprometimento, ele não que incomodem os pais, mas causam comprometimento ao indivíduo. Comportamentos de auto ou heteroagressão. Dificuldades de interação social, existem estudos de pesquisa. Hoje tem trabalho especialmente com glutamato, mas nós não temos ainda nada medicamentoso. Insônia, que é uma comorbidade bastante comum, que é um sintoma bastante comum que tem que ser tratado. Então, dentro dos 5, nós temos 4 hoje medicações bem estruturadas, bem robustas. Na questão da comorbidade TDAH, tanto metilfenidato como a lisodexfetamina, e não, né, não estimulantes como a viloxicina, a atomoxetina, que já chegou ao Brasil, são medicações que têm um resultado bastante positivo. Em comportamentos repetitivos para crianças, principalmente a fluoxetina, para adultos esses comportamentos repetitivos com autismo, a gente pode pensar na fluoxetina ou na fluvoxamina. Em relação à autoagressão e heteroagressão, que talvez sejam os principais sintomas a serem tratados, os 3 remédios principais que foram liberados pelo FDA e pela EMA, a Comunidade Europeia, é o aripiprazol, risperidona e lorazepam, sendo que um trabalho agora atual de 2023 mostrando que o tamanho de efeito da lorazepam é um sexto menor do que o aripiprazol e a risperidona, então são 2 medicações importantes. Em relação à insônia, o que tem mais trabalho, o que tem mais estudo é a melatonina. Tem 13 estudos randomizados placebo controlado, que pode ser utilizado, mas a gente pode muitas vezes também usar antipsicóticos que têm uma ação indutora do sono. Em relação a alguns mitos no tratamento do autismo, para poder finalizar, tem a questão do canabidiol, né? Em relação ao canabidiol, existem algumas medicações que estão liberadas para quadros, é, na verdade, são síndromes genéticas que se acompanham com quadros de convulsão de difícil controle. Não há liberação para canabidiol em lugar nenhum do mundo para autismo. Tem trabalhos importantes de pessoas que são, de alguma forma, defensoras do uso do canabidiol para autismo, dentre eles a Sarah Fletcher, nesse artigo publicado em 2022, que ela mostra que o objetivo desse estudo é definir e mapear qual seria a indicação mais adequada para o uso do canabidiol em crianças com autismo. Na conclusão desse mesmo artigo, ela falta ainda que há poucas evidências e falta estudos retrospectivos, ou seja, estudos a longo prazo, para uso seguro do canabidiol, do endocannabinoides em crianças com autismo. Esse talvez seja um dos maiores entusiastas do uso dos endocannabinoides em crianças com autismo, o Adi Aran, tem um dos centros de pesquisa importantes, né, em Israel, talvez o maior centro de pesquisa em relação a endocannabinoides e autismo. Nesse estudo publicado em 2018, ele fala que falta mais estudos clínicos. Nesse outro artigo publicado em 2021, ele fala que deve ser mais investigado, que nós temos estudos a longo prazo, ou seja, nós não sabemos a longo prazo. No estudo publicado agora em 2023, o último trabalho dele, mais robusto, mostra
que as indicações, que eu acabei não achando, que na verdade eu não achei nas apresentações, como eu quis deixar tudo organizadinho, mas tem em outras aulas, vocês pode, pode procurar, Adiaran, 2024, publicar nessa mesma revista, na Autismo Molecular. Ele fala que o canabidiol seria indicativo principalmente para aqueles pacientes que não têm resposta adequada a tratamentos farmacológicos adequados, indicados tanto pela FDA como pela EMA, ou para pacientes em estudos clínicos, porque você tem uma segurança pelo uso de uma medicação que ainda não tem estudos a longo prazo. Então, isso é um estudo agora publicado por ele no final do ano passado, começo desse ano. Tem outros estudos mostrando exatamente da falta de estudo a longo prazo do uso dos endocannabinoides, esse do estudo do Richard Rodman. Tem esse trabalho do Salles, que ele fala que as evidências são nascentes, ou seja, pode ser realmente uma molécula, talvez para o futuro, mas para o futuro a médio e longo prazo. Até o momento, a gente não tem ainda evidência segura para uso dos canabinoides para quadro de autismo. No futuro, pode ser uma medicação muito utilizada, mas a gente precisa ainda de mais trabalhos robustos. E o Gratsky fala de uma maneira muito veemente sobre a questão dos riscos e benefícios a longo prazo. E aí eu trago para vocês um livro, que inclusive concorreu agora o Jabuti de melhor livro, né, escrito de médico, inclusive o melhor livro de medicina foi o livro de Autismo em Adulto, recomendo a vocês. Nesse livro, o professor José Gripa, professor titular da USP de Ribeirão Preto, ele fala sobre o canabidiol e medicina de uma forma geral. No capítulo 12, ele fala canabidiol e autismo. E ele traz alguns dados importantes, né? Primeiro, que os resultados podem ser promissores, mas há muita discussão, e as discussões têm que sair do âmbito ideológico e principalmente âmbito midiático. E ele traz uma coisa que é muito importante, pouca gente fala, da interação medicamentosa dos endocannabinoides no citocromo P450, ou seja, com medicações que são muito utilizadas em crianças com autismo. São antidepressivos, antipsicóticos, são risperidona e canabidiol, clonidina e canabidiol, antipilético, e muitas crianças com autismo têm epilepsia. Então, carbamazepina e canabidiol, oxcarbazepina e canabidiol podem causar, né, sangramentos hepáticos e danos irreversíveis ao fígado. Essas interações medicamentosas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Esse senhor, né, professor, né, José Gripa, é uma referência para a gente. Tem um dos laboratórios mais antigos, se não for o mais antigo, de canabidiol e autismo no Brasil, né, um laboratório, se não me engano, de 40, 50 anos. Então, é um risco que talvez tenha que ser pensado se vale a pena ou não ser utilizado. É, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, ela fez uma padronização não só de tratamento, mas diagnóstico e investigação para autismo, com um grupo importante de professores universitários do Brasil inteiro, inclusive gente até de fora, como o Carlos Gardia, que é da Universidade de Miami, publicado isso em 2021, colocando aquilo que não teria uma evidência científica. Então, dietas, restrições de dietas como lactose, glúten, não teria nenhuma evidência. Ocitocina também não. Canabidiol, como falei já antes, também não. Sunrise, tratamentos através de Sunrise, Padovan, psicanálise também não. Flortime também não. Então, eles colocam que seriam tratamentos não medicamentosos que não teriam evidência científica. Está no site da SBNI, só vocês entrarem. Nós também temos protocolo, inclusive vai ser lançado agora no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Brasília, uma padronização da Associação Brasileira de Psiquiatria. Um estudo feito, pedido, solicitado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, feito através da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, em 2015, em que teve 6 comitês importantes ligados à infância e adolescência da SBP, da SOPERJ, Comitê de Neurologia, de Atenção Integral e Desenvolvimento, Saúde Mental, Alergia, Imunologia e Gastrologia. Queria saber, afinal de contas, tratamentos nutricionais, tipo dieta de glúten, retira lactose, tira isso, ou entra com ômega 3, será que isso teria alguma evidência? Então, no estudo, aferido, foi feito no Instituto de Pediatria e Puericultura da UFRJ, PPG, que é um dos centros grandes, importantes formadores de pediatria no Brasil. Nesse estudo, eles fizeram uma revisão biográfica importante
e mostrou que não há uma relação de doença ilho-colônica com autismo. E existe uma proporção de doenças de crianças com autismo e doença ilho-colônica que nenhum grupo, uma população controle, ou seja, crianças que não têm um transtorno invasivo do desenvolvimento ou transtorno autista. Então, não há uma proporção maior de doença ilho-colônica para aquele grupo de autismo comparado a um grupo controle que não teria o autismo. Então, não há razão para fazer essas dietas. Pode ser que alguns pacientes podem ter alguma melhora ou não, não há evidência para tal, mas tomar com certos cuidados o que está sendo feito e até que ponto. Até que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo colocado, até porque um dos sintomas do autismo seria exatamente a restrição alimentar. Se você restringe, isso dificulta ainda mais a sociabilização desse paciente. Um outro artigo brasileiro publicado, fazendo uma relação de um aumento de autismo, né, e até de TDAH em lugares mais isolados em que a alimentação seria mais natural, ele faz uma associação e não casualidade, né? Literalmente é como tivesse usar o isqueiro no bolso, né, com um CA de pulmão. Eu não, quantas pessoas, porque nesse estudo não fala quantas pessoas que estão morando hoje em cidades grandes saíram porque tinham um filho com autismo ou com TDAH. Porque você, dentro de uma cidade com menor estrutura, menor infraestrutura, você acaba, de alguma forma, procurando, muitas das vezes, morar em outra cidade para você poder oferecer o melhor para o seu filho. E não foi avaliado quanto desses pacientes que moram em cidades grandes fizeram a migração de uma cidade pequena para a cidade maior. Então, isso é um viés que deixa um pouco a desejar em relação a esse estudo e faz com que a gente tenha que repensar e tomar cuidado com o que mostra em relação a estudos. Desculpa. Esse é um outro trabalho, que é a questão de uso de neuromodulador. Tem sido trabalhado, tem sido estudado, tem sido pesquisado, é uma possibilidade. Inclusive, nós vamos começar um trabalho lá no nosso laboratório, lá da PUC, um grupo de trabalha com neuromodulação da UERJ, no próximo ano, mas há muito o que estudar. Em relação à ocitocina, também tem alguns estudos, mas ainda deixando um pouco a desejar. A ideia que seria melhorar a parte de percepção social, com uma ação no giro do símbolo, mas não trouxe robustez, tanto é que existe ainda muito ainda para ser feito em relação a essa droga. Isso é estimulação, como eu falei para vocês. Então, assim, para finalizar, eu tenho que fazer um diagnóstico. Para eu ter um tratamento, para eu poder pensar em tratamento no autismo, a primeira coisa é ter um bom diagnóstico. E um bom diagnóstico é saber o que fazer isso que o Oliver Sacks deixa. É nos colocar fora, não devemos nos colocar fora do homem para examiná-lo ou entendê-lo, mas sim em seu interior. Eu tenho que avaliar a pessoa, tenho que avaliar aquela criança, tenho que avaliar aquele adolescente. Não pegar critérios em cima da queixa do pai, da mãe ou da escola, né? Ou do próprio paciente, às vezes, porque acha que pode se enquadrar. Esse paciente que eu falei para vocês foi meu último paciente. Ele falou que ele estava fazendo estágio num, no serviço de psiquiatria aqui do Rio e alguém falou assim: Ah, você tem autismo também? Porque você é esquisito, você é meio estranho. Eu acho que você é autista, não é? Aí, porque eu sou autista. E aquilo incomodou muito a ele. Ele tem um quadro depressivo muito importante. Não vejo como autista. Ele já foi avaliado até por outro colega anterior também que não viu como autista. Mas isso incomodou demais a ele. Ele se ficou mais recluso ainda. Mas ele tem incomodado. Então, provavelmente, não fecha. Eu vou estar com ele mais uma vez. Mas eu não vi nada de característica para autismo. É isso. Eu queria agradecer aqui ao Alberto, ao presidente da Sociedade Mato Grossense de Medicina, e a todos os colegas que ficaram até esse horário comigo. E estou aberto caso queiram fazer alguma pergunta. Obrigado. Doutor Alberto, doutor Scala, doutor Roberto. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu? Não esperava outra coisa, né? Obrigado, Alberto. Mas eu vou começar com uma pergunta, porque eu também sou médico do trabalho e tenho visto colegas médicos do trabalho preocupados que têm recebido atestados de psiquiatras, não é, pessoas já adultas, com diagnóstico de autismo e como colocar, enquadrar isso nos portadores de deficiência.
que as empresas aí têm que cumprir um percentual, né? E aí não sabe o que fazer. Assim, eu tive a chance de falar num grupo da Amante para poder exatamente falar sobre isso. E eu tive até o convite de poder participar, infelizmente, por questões também, como não vou poder para o Mato Grosso, também não vou poder estar no Congresso da Amante em Medicina do Trabalho em Belo Horizonte. Mas é uma questão, uma discussão hoje muito grave, muito complicada, porque a gente vê pessoas já formadas, né, já dentro da sua profissão, tendo uma garantia, uma segurança como profissionais muito bem estruturados e descobrem, ou pelo menos procuram para ver se tem aquele diagnóstico, que é uma forma até de diminuição de carga horária com a manutenção do salário. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que isso até desqualifica o próprio quadro de autismo, né? Porque o quadro de autismo é um quadro. Quem é pai ou mãe de uma criança com autismo sabe quanto é complicado. E cada conquista que eles têm é uma alegria, uma satisfação muito grande para esses pais. E quando você vê uma certa questão dessa, mesmo uma certa banalização, isso que me preocupa, porque de alguma forma você acaba desqualificando a luta daqueles pais que estão há tanto tempo tentando melhorar aquele paciente, tentando dar uma qualidade de vida para eles e também para o futuro, porque esses pais ficam preocupados, né? Como é que vai ser meu filho no futuro em relação à autonomia? Então é uma preocupação muito relevante e a gente tem que ter uma formação mais adequada. Eu acho que nesse momento eu vou colocar, Alberto, que assim, talvez seja o momento mais importante da psiquiatria infantil se aproximar da psiquiatria de adulto e a gente trabalhar junto no sentido de discussão, de falar uma coisa tão nova, que é uma coisa que já existia, que desde que o mundo é mundo, é porque o autismo começou agora, e os autistas também não eram abduzidos para o planeta autistas, eles continuavam aqui. Só que a gente fazia diagnósticos, às vezes, diferentes, ou não fazia diagnósticos. Então, agora a gente precisa formar profissionais e treinar aqueles profissionais que já estão formados a terem um diagnóstico, saberem fazer um diagnóstico mais preciso, e não fazer um diagnóstico através de questionário, porque aí realmente o diagnóstico vai ser feito de forma errada. Porque vai ter muito paciente que vai preencher positivo, como tem para TDAH, né? Tem muita criança que preenche positivo para TDAH, ou no SNAP, que é um questionário de ponto de corte, o ACRS, que não é para diagnóstico. E, na verdade, tem dislexia, tem retardo, tem ansiedade, e não é nada de TDAH. Isso serve também, né, em relação ao autismo. Ok, obrigado. Nada, obrigado. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Por favor. Eu tenho uma pergunta para você para fazer o seguinte: uma das preocupações é essa que o Alberto falou, porque é muito comum procurar a pessoa já de uma certa idade recentemente eu atendi uma pessoa, ela tinha passado, ela passou inicialmente por um profissional não médico e veio com esse diagnóstico de autismo. Essa pessoa já tinha passado acho que 3 ou 4 psiquiatras antes de me procurar, que sou psiquiatra também. E o que ela queria era um atestado, um laudo, para que ela fosse tanto passar por readaptação de função, quanto diminuição da carga horária. Eu falei, olha, a primeira coisa é que eu não vou fazer um diagnóstico seu em uma entrevista. É isso aí. Mas, a princípio, eu não vejo característica alguma, me desculpa, eu não vejo característica, mas ela queria, assim, me pressionando no sentido de ter o diagnóstico para ter esse benefício trabalhista, que é exatamente isso que o doutor Alberto falou. Então, isso está se tornando muito frequente. Outros é porque querem benefício, né? Uma série de situações que estão aparecendo e as pessoas muitas vezes fazem o diagnóstico errado e depois o paciente vem. Às vezes tem outro problema, não é o autismo. Essa é a questão, é uma questão muito grave, porque isso está causando dano importante, inclusive, a plano de saúde. Hoje, o plano de saúde, o gasto maior É em autismo. autismo chega a 2 até 3 vezes em alguns planos de saúde maior do que em oncologia. E isso está começando a banalizar e eles estão começando a glosar. Não estão pagando, estão criando problemas. A pessoa vai para a justiça, acaba muitas vezes perdendo, ganhando só parcial, e aquele que realmente precisa Que acaba não tendo precisa. atendimento. É. Então, lembrar assim, se a gente tem uma proporção, vamos pensar nos Estados Unidos, que é um centro de referência de pesquisa, que é diferente do Brasil, que a gente não tem estímulo à pesquisa. Se nos Estados Unidos, os estudos atuais de epidemiológico botam 2,3% de crianças com autismo, né, entre 6 e 16 anos, e adultos a partir de 17 anos, 2,2%, eu não posso ter num trabalho, numa sala de trabalho, num hospital, 50% de autistas, né? Então, eu acho que isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado,
tem que ser mais bem treinado, porque senão aquele grupo que realmente tem acaba perdendo, Prejudicado. acaba sendo prejudicado. Então, isso que mais preocupa a gente que trabalha com autismo. Sim. Outra pergunta, segunda pergunta. É o seguinte, o que que o senhor me diz, por exemplo, esse que o senhor falou desse sintoma repetitivo. O autista, ele tem uma tendência realmente, né? Ele repete, repete, repete. E o senhor falou na fluoxetina. O que que o senhor me diz? Eu já tive paciente que não adaptou a fluoxetina, nem outro inibidor de recaptação de serotonina, mas que se adaptou a tricíclico. O que que o senhor acha? Não, tem um trabalho super importante comparando a clomipramina Clomipramina. com a clomipramina com fluoxetina. Ela tem uma resposta boa, talvez sejam as duas medicações com uma boa resposta para criança, mas Sim. para adulto a gente tem a clomipramina, tem a fluoxetina, tem a fluvoxamina. Sim. Mas, por exemplo, para criança não respondeu bem citalopram. Para adulto respondeu bem citalopram. Mas a clomipramina é uma ótima opção também, com certeza. Porque, na verdade, assim, só para complementar, o pessoal, depois que meio que demonizaram os tricíclicos, nós somos de uma Sim, época, eu fiz residência numa época que só tinha tricíclico, não tinha outra opção. Então, assim, eu tenho uma larga experiência com o uso de tricíclico. E hoje as pessoas tendem, assim, vamos dizer, entre aspas, demonizar determinada medicação que tem um emprego e uma eficácia boa. Eu tenho uma boa experiência com clorbipramina em criança e outras também, imipramina, clorbipramina, nortriptilina às vezes, mas principalmente a clorbipramina para autista. sim, e tem uma resposta Obrigada. muito positiva. E tem, isso tem Sim. evidência, não é uma coisa de achismo, não, nem uma coisa Não, empírica sua. Tem bastante evidência, bastante trabalho. Se começou a descriminalizar por causa da questão de alguns efeitos adversos, mas porque as pessoas também não sabem sim. manejar, né? E hoje não tem laboratório nem para estimular, e alguns até não existem mais, é difícil de É, encontrar, mas são ótimos remédios. obrigada. Nada. Doutor Fábio, Por favor, doutor Scala. tem uma questão. Eu trabalhei muito na área de epidemiologia cardiovascular, eu sou um clínico, sou um cardiologista, aí formação também na Santa Casa e depois na UFRJ, depois na Paulista de Medicina. E uma questão interessante que diz que não há estudos epidemiológicos. Se nós estamos, para se ter uma ideia dessa epidemiologia, né, dessa prevalência no Brasil, acha que nós estamos muito longe de se fazer um estudo epidemiológico em nível nacional? E a segunda questão, eu recebo também pessoas que estão em uso de tricíclicos, né, a amitriptilina, e a amitriptilina, numa dose mais elevada, ela causa obesidade, o que, para nós, isso é um fator de risco que tem um impacto na área cardiovascular. Mas parece que a amitriptilina em doses baixas, não é, são mais aceitáveis. Às vezes aparece até em manipulados, etc. Então, gostaria que me explicasse essa questão da possibilidade de um estudo epidemiológico em nível nacional para ter esses números e como é que também vocês trabalham a questão dos tricíclicos em relação aos efeitos colaterais, ou seja, em termos de custo-benefício. Já existe estudos epidemiológicos localizados, né? Sim. Então, de estados e comunidades, né? Nós mesmos vamos começar a fazer um trabalho a partir do ano que vem em duas comunidades no Rio de Janeiro, mas precisa um estudo mais multicêntrico. O Brasil é um país continental, né? Então, o ideal é que você pegue de Belém do Pará até Caxias do Sul, para ter uma visão um pouco mais ampla, né, passando por todos os estados do centro, oeste, né, todos os estados do sudeste, ou quase todos, pegando um trabalho epidemiológico bem estruturado para ter uma segurança, né, de evidência real. Nós não temos esse estudo ainda, mas eu acho que isso não vai durar muito tempo, que assim que não vai ter provavelmente, porque independente do governo federal ajudar ou não, independente do presidente ou não, isso é uma questão nada ideológico, uma questão de estímulo à pesquisa que a gente nunca teve, ou tem com muita dificuldade, mas os próprios centros de pesquisa acabam tendo interesse, acabam se comunicando, até porque tem contato um com outros, então a Uhum. gente acaba de alguma forma tendo esse estímulo. Em relação ao uso de antidepressivo tricíclico, o uso em crianças a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente as respostas têm que ser em dosagens mais altas, e o senhor, como cardiologista, sabe que muito desse triciclo tem alterações, né, em relação a eletrocardiograma, né, alteração no QRST. Então, Sim. a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer uso contínuo, frequente, né,
de monitoramento não só da pressão arterial, não só da tensão arterial, mas também, né, eletrocardiográfica. Então, tem que ser comedido, é um bom remédio, como disse a colega, a doutora Marisa, mas é uma medicação que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente crianças menores, quando usa em dosagens maiores, independente do efeito colateral, se dosagens maiores vai causar ou não aumento de peso, porque aí também os inibidores seletivos também pode. Você tem inibidor seletivo que aumenta muito o apetite. Mas a questão maior são que os triciclos eles podem causar essas alterações rítmicas que são importantes para a gente que trabalha com criança e adolescente. Cara, Professor Fábio, nessa seara ainda. O vosso serviço, o serviço aí da Santa Casa, o serviço de vocês, já tem um protocolo mais bem definido em relação aos pais em termos de pré-diagnóstico e diagnóstico efetivo de autismo? Como é que vocês têm trabalhado essa situação? Na Santa Casa, não. Na PUC, nós temos um trabalho em que nós pegamos um grupo de crianças avaliadas nesses últimos 15 meses, temos a idade dos pais, tá? Principalmente pais, né? Quer dizer, pai e mãe, né? Mas já temos já. Uma outra coisa que nós estamos fazendo, que é um trabalho que é importante, que isso é muito feito nos Estados Unidos, um pouco na Europa, no Brasil é quase não feito, que é qualidade de vida. Então, a gente está aplicando agora questionário de qualidade de vida a partir do mês agora de setembro, para avaliar a qualidade de vida em relação a pais e irmãos de crianças com autismo, porque muitos desses irmãos, às vezes, acabam sendo meio que deixados de lado, porque os pais focam só naquela criança com autismo e não observam, às vezes, que o outro filho, né, pode estar abrindo um quadro depressivo, ansioso, ou de alguma maneira está se sentindo mais isolado. Não que eles estejam negligenciando, não, de forma nenhuma, mas é porque você acaba centralizando aquela criança que a princípio precisa mais. Então, a gente está avaliando agora a qualidade de vida também na relação parental, ou seja, de pai e mãe de crianças com autismo, porque às vezes isso impacta também nos relacionamentos, mas nas crianças. Então, a gente vai fazer um trabalho de estudo de qualidade de vida em criança, nos irmãos e nos pais de crianças com autismo. Excelente. Obrigado. Está aberta a palavra para perguntas. Doutor Alberto, define uma quantidade, deixa aberto. Doutor Roberto. Bem, alguém ainda deseja fazer alguma manifestação ao professor? Acho que seria o momento adequado, né? Senão temos que partir para o encerramento mesmo. Não, eu quero parabenizar, porque eu achei Doutor Roberto, eu extremamente. gostaria de fazer Eu uma quero pergunta. parabenizar, porque eu achei uma palestra extremamente assim, objetiva, uma palestra ilustrativa e assim muito, muito bom. Meus parabéns, doutor Fábio. O Obrigado. senhor trouxe assim bastante elucidativa a sua palestra. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Parabéns para o doutora senhor. Marisa. Passa a palavra, então, ao doutor Gustavo Xavier. Boa noite a todos, vai ser rápido. Parabenizar o colega, eu sou Gustavo Xavier, psiquiatra, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Faço parte coordeno a comissão de ética da ABP e sou membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, ambas com o doutor Alberto, com a grata satisfação de trabalhar junto a ele. Doutor Fábio, eu queria fazer duas perguntas rápidas. A primeira é, eu acho que todos nós sempre ficamos impactados quando se fala da prevalência nessa progressão quase geométrica ao longo de 20 anos. Quer dizer, se a gente for fazer uma estatística, em 2040, todos os nascimentos, as pessoas serão autistas. O senhor acha que esse fenômeno ele tem uma interferência com a força das organizações de pais, né? E as pessoas que querem ter esse diagnóstico para ganhos secundários, e o Brasil, como um país de uma população muito grande, cada vez mais com a legislação apontando benefícios não só para autismo, como para DH e outros. Então,
por incrível que pareça, apesar do paciente com retardo mental ser mais prevalente, ele tem menos leis que amparem do que o paciente autista, não é? Então, isso faz com que está havendo uma mudança epidemiológica, me parece precipitada. Isso eu queria que o senhor puxasse mais essa questão do ganho secundário, que o colega médico praticamente encostado na parede para colocar o F84 e com o CID-11 no primeiro grupamento, se isso não vai facilitar esse aumento diagnóstico, porque aí o médico vai ficar, não, vou botar aqui um autismozinho, né? E a segunda pergunta é um comentário que eu quero que o senhor faça, que eu acho para esclarecer a todos nós médicos, do peso que tem o teste neuropsicológico, que praticamente eu estou recebendo toda semana de adultos com, com o teste positivo e com o diagnóstico dado por psicólogos, o que contraria a lei do ato médico. Eu queria que o senhor falasse sobre essas duas questões. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Prazer em revê-lo e satisfeito aí por estar você presente aí em Natal aí, nos prestigiando, me prestigiando aí. Na verdade, eu vou fazer uma relação com o que você falou, uma coisa com a outra, tá? A neuropsicologia vai ser super importante daqui para frente com o CID-11, porque nós médicos não podemos, da mesma forma que uma avaliação neuropsicológica bem definida, bem avaliada, não deve dar um diagnóstico, não deve fechar o diagnóstico em autismo, em TDAH, seja o que for, da mesma forma que um hemograma feito inclusive por um médico patologista não deve fechar se o paciente tem linfoma de Hodgkin, ou isso, aquilo outro. Quem vai interpretar vai ser o clínico, vai ser o hematologista, e não o patologista que fez só, né, a leitura daquele exame. O neuropsicológico ele não é para dar diagnóstico, não é, esse não é o objetivo. Na verdade, o grande problema é que nós médicos não temos uma formação adequada para saber fazer uma leitura em relação como eu vou colocar, fazer uma formação adequada e ter uma leitura sobre o teste neuropsicológico. Então, acaba de alguma forma as pessoas se aproveitando disso, tanto de um lado quanto do outro. Eu vejo muitos colegas, às vezes, não sabendo fazer diagnóstico médico e aí pedem testagem esperando que eles vão dar o diagnóstico e acaba muita gente também se aproveitando do outro lado. Mas a partir do momento que vier o CID-11, vai ser exigido, porque nós não podemos dar a definição de deficiência intelectual, principalmente leve, moderada ou grave, porque eu preciso de um número, e esse número só pode ser mensurado através de uma avaliação neuropsicológica. Tá? Esse tem que ser um teste, o FISC, né, o VASI para criança, um teste para adulto, são testes que vão definir a, a quantificação de qual a deficiência intelectual e avaliação também de linguagem, que nós não temos a competência, né, profissional, porque nós não temos nem formação para tal, para definir o quanto de comprometimento aquela criança tem em relação à linguagem. Ela pode não falar, eu posso definir isso, mas eu estou avaliando de uma forma qualitativa. Eu posso falar que é uma criança pueril, empobrecida, mas não quantitativamente. Quando o próprio CID define que deficiência intelectual tem leve, moderada ou grave, eu tenho que pedir a testagem. Então, a testagem vai ser um instrumento importante, desde que bem aplicado e bem analisado, não para dar diagnóstico de autismo, mas para definir se a criança tem deficiência intelectual ou não. Uma avaliação fonoaudiológica vai nos ajudar no CID-11 para definir o grau de comprometimento que aquela criança tem em relação à área da linguagem, se é uma criança que é apenas oral, não verbal, mas é oral, não tem comunicação social, se tem comunicação social, mas tem comprometimento linguístico, cognitivo, ou seja, comprometimento semântico, pragmático, quanto tem, para eu poder definir. E aí o diagnóstico no CID-11 vai ser muito melhor que o DSM, porque ele deixa de ser 1, 2 e 3, vão ser 7. E para ter diagnóstico, ele tem que ter um comprometimento dentro daqueles critérios do autismo, ele vai ter que ter uma deficiência intelectual, não vai ter que ter um comprometimento de linguagem, mesmo que seja leve. Eu não sei se você viu, mas no próprio CID-11 está lá uma deficiência leve ou moderada, que é o primeiro item. Ou seja, tem que ter algum atraso de linguagem. Não dá para não ter. E aí, quando você faz uma avaliação e que você tem um grupo bem estruturado, bem formado, isso vai dar uma segurança maior. Então, acho que o CID-11 até vai dar uma segurança maior para a gente. Em relação ao número epidemiológico, o último artigo que tem, esse 2023 que eu mostrei, que foi publicado em maio e outro em agosto, sobre o hiperdiagnóstico de autismo, fala-se ao mesmo tempo que existe isso, uma preocupação muito grande, mas você vê que esse artigo do CDC, também agora de dezembro de 2023, mostrou que é 2,3. Então, lá mesmo sendo 1 para 56, 1 para 36, desculpe, é 2 para 2,3%, ou seja, metade que é TDAH, que é 5,4%.
Então, assim, não acredito que vai ter essa ideia de um para um. A gente precisa ter uma percepção maior. Hoje aumentou o número de diagnósticos, a gente tem uma percepção, um contato com crianças através da pediatria, que a pediatria não sabia, não tinha contato. Meu pai é pediatra, professor, né? E a percepção de autismo a partir de 6, 7 anos de idade. Quando eu comecei psiquiatria infantil a partir de 5 anos, hoje a gente consegue já pelo menos identificar alguns atrasos a partir de 1 ano e meio e fechar com 3 anos. Então, acho que isso possivelmente pode ter aumentado, mas existe uma massificação, infelizmente, de uma forma inadequada de diagnóstico de autismo. E a gente não tem que se sentir pressionado. Se o paciente não tem critérios, eu avaliei a pessoa, não avaliei critério. Avaliei a pessoa não se apresenta como autista, eu não vou dar diagnóstico, acabou, né? Ninguém vai me obrigar judicialmente a fazer um diagnóstico daquilo que não me sinto capaz de fazer. Só agradecendo a sua explicação. Nesse caso, duas observações rápidas. A primeira é que eu acredito que o médico ele tem que estar mais preparado em como pedir o laudo neuropsicológico, Neuropsicológico. né? Perfeito, Correto? Então, ele perfeito. não apenas pedir, solicita o neuropsicológico, Não, né? para quê? Por quê? Para quê? Então, pedir, por exemplo, eu quero saber a DI, ponto, para dar o diagnóstico dentro dos grupamentos do novo CID-11, correto? Que é, Perfeito. que é fundamental. Se eu der só pedir neuropsicológico, vai vir aquele Ctrl+C, Ctrl+V e todo mundo é autista. E quando você vai avaliar déficit intelectual, você pode fazer testes reduzidos, que você pode aplicar o vazio reduzido só é, Isso, menores, mais curtos. execução, e são mais curtos, e eu avalio só DI. Então, tem teste lá que eu faço no ambulatório da Santa Casa, na PUC, que são mais rápidos, mais práticos. Então, Perfeito. não E precisa a muito segunda questão fantasiar, não. é que, por exemplo, quando você vê 2,2%, tudo bem, de crianças autistas, e no mesmo estudo coloca, aliás, 2,3%, depois 2,2% em adultos, mas essas crianças elas vão se tornar adultas em 10 anos. Né? Então, epidemiologicamente, uma massa vai ficar maior de Sim, diagnóstico quando for em adultos, correto? sim, E é isso que eu estou provavelmente. dizendo, esse efeito manada de diagnósticos em adultos, né? Mas é interessante porque no CDC, o artigo agora de 2023, ou seja, 10 anos depois da publicação do DSM-5, é 2,3 de criança e 2,2 de adulto. Então, 10 anos após, aquilo que foi avaliado há 10 anos atrás, houve reavaliado 0,1, 0,1% menor. Então, assim, parece muito TDAH. O TDAH também é uma porcentagem, mais ou menos varia entre 0,5% e 1% menor em adulto do que em criança. Que alguns sintomas podem ser adaptados e acabam passando desapercebido para outras pessoas. perfeito. Muito obrigado, parabéns. Estamos muito satisfeitos e honrados com sua grande aula. Obrigado, Obrigado. meu amigo. Doutor Roberto, seu som está desligado. Seu som está desligado, doutor Roberto. Habilitar o som. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Conseguiu. Vamos, vou solicitar ao Alberto, acho que preparar as considerações finais, em termos do avançado da hora também, né? E de não abusarmos por demais aí do colega, né? Aqui é uma hora a mais, né? Exatamente. É, nós só temos que agradecer, tá? Essa honra da sua palestra e dar destaque à psiquiatria da infância e adolescência, que nós estamos vivendo em Mato Grosso uma mudança que pode ser bastante importante para a psiquiatria, Fábio, né? Eu estou num grupo, um deputado aí da Assembleia, que a gente conseguiu chamar a atenção para financiamento de completar os CAPs profissionalmente, para melhorar o atendimento. Inclusive, fui convidado para uma palestra agora em setembro no Tribunal de Contas do Estado sobre isso, né? Então, esse é o ponto positivo. Do Sim. ponto... E aí eu vou ter que levantar um ponto negativo lá para eles, né? Que é a questão da lama, né? O quanto eles
querem fechar os hospitais todos, querem acabar com tudo isso, né? Que são contra médico, contra psiquiatra. E vai acontecer, aconteceu na Itália, né? O aumento de mendicância, né? Que nós já vemos aqui no Rio, claramente. Eu moro numa rua, né, elitizada do Rio de Janeiro, todo mundo conhece o Leblon, moro na Carlos Góes, um lugar sublotizado, e que eu tenho mendigos que passam aqui 3 vezes. Eu saio de manhã cedo para levar meu filho na escola, moradores de rua, não vou falar que todos, mas pelo menos uma metade, um pouco menos da metade, são doentes mentais que poderiam estar sendo tratados de forma digna. A grande questão é oferecer um tratamento digno. Sim, Essa é a claro. grande questão. Sem estigma, sim, porque não é estigma. Na verdade, doença mental é que nem doença oftalmológica, doença cardiológica. É um transtorno como outro qualquer. Justamente, é o que eu penso também. E aí estamos nessa batalha aqui, tá? Volto a agradecer a sua presença, a sua palestra. Quem sabe mais um tempo a gente arruma outra. Pode contar Obrigado, comigo. Foi um enorme prazer. obrigado mesmo, hein? Bom descanso para você. Super Excelente. agradeço. Obrigado. Um grande abraço, presidente. Parabéns, Obrigado doutor mais uma vez. Fábio. Boa Obrigado. noite. Obrigado, Professor Doutor Alberto. Fábio, Roberto, Obrigado a todos. professor Fábio, uma muito boa noite, bom descanso. O senhor já recebeu os agradecimentos todos, mas em nome da Academia de Medicina de Mato Grosso, de todos os acadêmicos e acadêmicas, né? E de todos, evidentemente, que participaram, né? À distância dessa palestra, em nome do professor Scala, o nosso coordenador da comissão científica, o doutor Alberto, que, enfim, conseguiu o vosso aceite, né, para esse momento especial. Gratificado, fiquem bem todos, vamos em frente, eu acho que é somando realmente, né? E essa somatória, né, professor Fábio, eu acho que é importante com esse viés técnico, Eu, Roberto, porque só para completar, chegamos a uma participação aqui de 70 pessoas. excelente. Porque hoje Excelente. os colegas citaram em várias ocasiões aí essa massificação de diagnósticos, talvez não completamente delineados pela boa prática clínica, levando a uma distorção, né, tanto na ausência quanto no excesso de tanto de diagnóstico quanto de tratamentos muitas vezes inadequados. Obrigado, professor. Foi ótimo. Eu Obrigado que, mesmo, eu viu? que agradeço mais uma vez. Um abraço enorme para vocês. Eu vou Obrigado. lá. Obrigado. Vou tomar uma taça de vinho Boa agora em noite. comemoração, Alberto. Um Perfeito. abraço grande. Boa noite. agradecer a presença de todos os acadêmicos. Eu estou vendo aqui doutor Haruki. Muito obrigado, doutor Haruki, doutor Scala, doutora Marisa, doutor Alberto, doutor Roberto. Gratidão a todos vocês. Se eu não identifiquei algum outro médico acadêmico, nossas desculpas. Uma boa noite, um ótimo descanso a todos. Boa Boa noite. noite. Muito obrigado, viu? Obrigado ao Joel Boa também. noite.